Boa noite, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos nos preparando para uma live com a convidada especial, Joyce. Vamos ver daqui a pouquinho ela entra. Esperar o pessoal ir entrando. Bom, o Instagram está informando aos seguidores que a gente iniciou a live, então daqui a pouquinho eu já vou chamar a Joyce para participar. E hoje o tema é bem importante, o tema é bem interessante, né? Para quem quer comprar um imóvel, para quem quer adquirir o sonho da casa própria, né? E a gente tem um problema muito grande aqui em Santa Rosa, na região, no Brasil, na verdade, que é referente à regularização imobiliária. Então vamos lá, vamos aguardar a pessoa entrar. Deixa eu ver se a Joyce já está chegando por aí. Vamos ver aqui para convidar a Joyce. Joyce foi convidada, vamos ver se ela já vai entrar. Vamos esperar o Instagram avisar o pessoal que a gente está chegando aí com uma live bem informativa sobre qual a importância de regularizar o imóvel de vocês. Tá? Qual a importância de se ter imóveis regularizados, tanto para compra quanto para venda, bem importante, tá, gente? Então vamos aguardar um pouquinho aí, vamos ver se ela já chega a nos acompanhar. A Joyce acabou de entrar. Joyce recebeu o convite aí, me comenta aí se já recebeu aqui, ó, vamos ver. Isso. Joyce vai entrar aqui conosco agora. Oi, Joyce. Olá, Pauline, boa noite. Puxa vida, só um pouquinho. Tá Tudo bem? Você me escuta? ótimo. Eu com o microfone de lapela não conseguia te escutar. Vamos lá, então. Vamos sim. Aqui. Joyce, então, Então, vamos Pauline, iniciar a nossa live, né? vamos iniciar nossa live, então, nosso encontro, né? Uma conversa interessante aqui para quem, né, está buscando regularizar o seu imóvel, para quem está buscando comprar, adquirir um consórcio, para quem está buscando ter aí uma carta contemplada, né? Que a empresa da Pauline oferta aí aos clientes com tanta qualidade, com tanto esmero, né? Com tanto cuidado aos clientes. Mas vamos nos apresentar um pouco, então, né, Pauline? Pauline, queres começar? Já Vamos, que pode começar com a minha convidada especial aqui. Vamos começar contigo, Joyce. Se apresenta para o pessoal aí que vai ficar registrada. Então vamos lá. Gente, o meu nome é Joyce Ziegler, eu sou advogada, sou professora no SEG, coordenadora técnica do curso de Administração e Contabilidade, e estamos aí trabalhando para levar também aos clientes, no nosso escritório de advocacia, uma nova forma de regularizar o seu imóvel. Estamos trabalhando nessa questão de regularização de imóveis, por quê? Qual é o objetivo? O objetivo é tentar fazer de uma forma mais rápida, né? Porque há um grande número de imóveis, não somente em Santa Rosa, não somente na nossa região, mas no Brasil como um todo, que não estão regularizados, né? Aí você pensa assim, mas como assim não estão regularizados, né? A pessoa às vezes vai procurar a Pauline lá para fazer um consórcio, para adquirir uma carta contemplada e vai levar a matrícula do seu imóvel, né? E vai dizer assim, Pauline, né? Quero adquirir uma carta contemplada, eu tenho imóvel aqui. Aí a Pauline vai olhar lá a matrícula toda com atenção, né? E vai dizer assim, tudo bem, você até tem um imóvel, mas ele está em condomínio com outra pessoa. A pessoa às vezes sabe,
e às vezes não sabe que tem possibilidade de deixar somente no nome dela, né? Essa matrícula, desse imóvel que ela tem. Tem muitos imóveis que estão em condomínio. O que que é um condomínio? É quando você tem uma fração de um imóvel, mas você não fez uma matrícula própria, né? Ou seja, ele está dentro de uma matrícula mãe. Ainda ocorre muito nos imóveis rurais, não é mesmo? Porque às vezes a pessoa tem uma fração de, por exemplo, 1,8 hectares, 2 hectares, e cada município, por exemplo, aqui em Santa Rosa, tem uma definição, né, de um número mínimo, de uma fração mínima para poder, né, fazer a sua matrícula própria. E essa matrícula, então, às vezes consta em condomínio, aí fica um pouco complicado, né, de colocar como garantia para fazer a sua carta contemplada. Muitas questões também, Isso. né, Pauline, me diga outras questões que chegam para ti, né, e que às vezes você me procura, né? O que que acontece, Pauline e Isso. eu trocamos muitas informações, né? Eu tenho o escritório da advocacia que fica no prédio do cartório Eiger, né? A gente diz prédio do cartório Eiger porque é comumente conhecido aqui em Santa Rosa, né? O prédio se chama Alaor Terra, no segundo andar, sala 204. E Pauline e eu trocamos muitas informações e temos nossos contatos, nos ajudamos nesse trabalho tão importante, né? Que é levar ao cliente um trabalho qualificado, eficiente e que a gente consiga fazer um trâmite o mais rápido possível, né? Que o cliente fique satisfeito, né? Quando o cliente vai até a Isso. Pauline e quer adquirir um consórcio, quer adquirir, fazer uma negociação de uma carta contemplada, né? Às vezes surge uma situação e Pauline me chama e diga, Joyce, me ajude nessa situação, né, Pauline? Exato. Então, se alguém não me conhece ainda, né? Eu sou Pauline Graça. Eu tenho o meu esposo e eu temos a Noroeste Consórcios aqui em Santa Rosa, que é uma representante de uma administradora de consórcios, a HS Consórcios, é o nosso carro-chefe, né? Tem a Rodobens também, que a gente representa, mas hoje a HS Consórcios tem uma aceitação muito grande. Então, a gente é o nosso carro-chefe já desde quando a gente abriu a empresa. E em 2016, que a gente abriu a empresa, eu já trabalho com consórcio desde 2009, trabalho com consórcio, Uma né? longa E nesse experiência, né? caminho, uma Uma longa longa experiência. experiência, claro. E eu procuro sempre me aperfeiçoar e entender melhor do mercado, né, Joyce? Então, eu fui atrás de fazer curso de corretora de imóveis, então sempre surge uma negociação, a gente está a par para auxiliar num trâmite imobiliário, numa intermediação imobiliária. Também me aperfeiçoei recentemente com um curso de perita avaliadora imobiliária, né, para fazer essa avaliação mais a critério jurídico também. E a gente se depara com de inúmeras situações. Por isso que eu procurei a Joyce para fazer consultoria para a empresa, na verdade, né? Isso. Na empresa que eu e o Felipe somos gestores, e acabou vindo essa necessidade para o nosso cliente. Então a gente buscou uma parceria com a Joyce para que a gente pudesse atender o nosso cliente, né? Então a Joyce tem a empresa de advocacia dela e eu sou da Moraes Consórcios, eu sou parceira da Joyce aí, a Joyce presta um serviço excelente para nós. E uma das necessidades que o cliente tem, Joyce, que eu vou te perguntar agora, assim, da importância, né? A importância de tu regularizar, tá? Então a gente trabalha aqui o consórcio, tanto no consórcio quanto no financiamento. Eu só quero deixar bem claro. O nosso produto principal é o consórcio, mas o cliente que quer financiar ou que às vezes quer fazer, já tem um imóvel, quer fazer uma melhoria no imóvel, às vezes precisa deixar o imóvel como garantia, né, Isso Jair? mesmo. E essa garantia é através da alienação fiduciária, certo? Certo. Isso. E o imóvel tem que estar regularizado para essa alienação fiduciária. O que a gente fala por regularizado? Daí tu pode nos auxiliar já, isso sim. Tem que ter o que precisa, quais as documentações que o imóvel precisa ter para ele estar apto para receber tanto o consórcio quanto o financiamento. Então, perfeito, Pauline. Essa é a pergunta básica, assim. O que que é um imóvel regular? Imóvel regular é o imóvel que tem uma matrícula feita no tabelionato, tem um registro do seu imóvel.
né? São dois procedimentos. Você tem a matrícula e você tem o seu registro do seu imóvel. O que que acontece? Muitas pessoas têm um contrato de compra e venda e eu acredito que muitos chegam para ti com um contrato de compra e venda, que é o contrato de gaveta, que nós chamamos, né? O Exato. que que é esse contrato de compra e venda? E muitas pessoas, elas têm a convicção de que esse contrato de compra e venda faz com que o seu direito esteja regular, que a sua posse esteja regular. Quando você tem um contrato, você tem a posse do imóvel, né? Porque provavelmente você já vai estar usando esse imóvel. Você vai estar morando na casa, ou se for uma propriedade rural, você está produzindo, né? A gente tem que salientar que também não são só imóveis urbanos, né? São imóveis rurais também, né? A nossa região é uma região rural, né? Então tem pessoas que têm hectares de terra que estão usando há muitos anos, que têm essa posse por meio de um contrato de compra e venda, tá? Que pode ser também, tá? Mas a maioria dos casos que acredito que chegam para ti, chegam para nós no escritório também, são contratos de compra e venda de pessoas que adquiriram um terreno, ou somente o terreno, ou o terreno com a casa em cima, e ao momento que fizeram o seu contrato de compra e venda, eles já entraram na posse do imóvel, né? Ou seja, foram morar na casa, né? Então essa pessoa tem o quê? Ela tem, né? Um justo título que a gente chama, né? Que é esse contrato, né? Um contrato de gaveta que é assinado por ambas as partes, que é reconhecido firma ou que tem duas testemunhas, né? É um documento válido? Sim, é um documento válido. No entanto, ele não te dá uma matrícula, ele não te dá um registro de imóvel. Quando você vai alienar um bem, você não consegue só com um contrato de compra e venda. Você precisa ter a matrícula, né? Você precisa ter a matrícula e o registro do seu imóvel. Então, você vai chegar, por exemplo, lá na Pauline, que são muitos casos que chegam, né, Pauline? A pessoa chega com um contrato de compra e venda e diz: não, não, mas eu tenho aqui. Ou às vezes chegam para mim no escritório assim, mas doutora, eu tenho documento. Sim, você tem um documento, mas não tem a matrícula do seu imóvel. Aí você vai poder alienar o bem? Só com o contrato você não vai poder alienar o bem. Até porque as financiadoras, as empresas, elas não aceitam. Por exemplo, se você adquirir também somente um terreno, por exemplo, né, por um contrato de compra e venda e querer financiar num banco, enfim, né? São trâmites complicados. Então, o que é necessário para regularizar esse imóvel, né? Primeiro, hoje, assim, nós temos o que a gente chama de uso capião, né? Que antes, há um tempo atrás, conforme a lei antiga, só poderia ser feito mediante um processo judicial, né? Ou seja, lá no fórum, né? Com a lei nova, já desde 2017, o uso capião pode ser feito diretamente no tabelionato, né? No cartório, não precisa mais ir ao fórum. Porque o que acontece? Isso. Oi, Joyce. Desculpa Não, cortar. pode cortar a Essa- parte. esse, esse processo, então, ficou mais fácil, não precisa de um processo jurídico. Isso. Isso, perfeito, Pauline. Não precisa de um processo jurídico. Não precisa ir ao fórum, não precisa de ir em audiência. Tem muitas pessoas ainda que não gostam de ir ao fórum, né? Tem medo de ir ao fórum. Não precisa. Mas precisa de um advogado, né? Então, assim, algo bem simples, então, para os clientes. Se a pessoa tem um contrato de compra e venda dizendo que o imóvel é seu, o que pode ser feito? Você pode procurar um advogado, tá? É obrigatório, né, o acompanhamento do advogado. Você pode procurar um advogado, né, de preferência que seja eu, né, para a gente regularizar o seu imóvel mediante um uso capião, tá? Esse procedimento é rápido, não rápido de uma semana para outra e nem de um mês para outro. Em média, uns 4 a 5 meses, tá? Depende até 6 meses, depende do que você precisa comprovar no seu imóvel. Porque é rápido se a gente for analisar um processo, né? Sim, Uma dor de cabeça de enfrentar ali do processo se torna rápido 4 meses, passa rapidinho. muito rápido, comparado com o processo judicial, hoje 4, 5, 6 meses, assim, é um piscar de olhos, né? Mas o que é necessário hoje, assim, para fazer um uso capião, né? Na forma extrajudicial, ou seja, diretamente no cartório.
você precisa ter, então, um justo título, né, um contrato de compra e venda, para a gente comprovar que você realmente tem a posse desse bem, né? Vamos pegar um exemplo bem dinâmico, bem fácil, né? João e Maria adquiriram a sua casa, né, por meio de um contrato de compra e venda. Estão morando lá no imóvel há 5 anos. Tem só esse imóvel, não tem outro imóvel no nome, e chega no meu escritório e diz, doutora, a gente comprou esse imóvel há 5 anos, tá aqui o contrato assinadinho, bonitinho, a gente já pagou, tudo certinho, né? Nós queremos a nossa escritura. Como nós podemos proceder? Bom, a documentação básica, né? O contrato de compra e venda, aí a gente vai ao cartório, né? Claro, juntando todas as outras documentações pessoais, né? RG, CPF, né? O comprovante de que você reside nesse imóvel, conta de água, de luz, né? Essas coisas básicas. E nós vamos solicitar no tabelionato uma ata notarial, né? O que é uma ata notarial? A gente vai com a documentação e descrição, né, do imóvel lá, salientando que é necessário ter acompanhamento de advogado, né, de preferência eu, né? Então, a gente encaminha no tabelionato e uma pessoa que vai fazer a ata notarial, né, a pessoa com fé pública do tabelionato, vai diante dessa documentação marcar um horário e vai ir nessa residência que o João e a Maria adquiriram. E ele vai chegar lá na residência, vai estar o João e a Maria lá tomando seu chimarrão, né? E comprovando que eles realmente residem nessa casa. A ata notarial é um documento que vai descrever a situação, a localização do imóvel e vai dizer o seguinte: procede que eles adquiriram esse bem pelo contrato de compra e venda e que eles residem no imóvel, que eles usam esse imóvel como se deles fossem, né? Que a posse é mansa e pacífica, ele vai conversar com os vizinhos, né? Se não invadiu nenhuma área do vizinho, enfim. É um procedimento tranquilo, fácil de fazer, desde que seja realmente aquilo que o cliente venha e nos diga, né? Que, por exemplo, no contrato de compra e venda tem um terreno e uma casa de 100 metros, tá? E que eles estão ali há 5 anos no imóvel, né? E que não estão burlando nenhuma regra. Ou seja, a posse tem que ser mansa e pacífica. Você não pode adentrar em um imóvel simplesmente e dizer que ele é seu, né? Porque daí a posse não vai ser mansa e pacífica, né? Esses são os requisitos básicos para fazer a uso capião, tá? Essa é uma das questões que mais chegam para ti, né, Pauline, e para mim também. É essa questão de Isso, regularizar, porque só tem um contrato de compra e venda, não é mesmo? isso. Então, o que a gente encontra muito aqui em Santa Rosa? E eu não sei dizer, daqui a pouco tu saiba de alguma facilidade aqui do município, que o município estava trabalhando isso, né, regularização de imóveis, mas tem muito imóvel que é compra e venda, que é um loteamento irregular, um proprietário lá de uma área maior pegou e fez ao seu modo a divisão dos lotes e vendeu, e deu só aquele papel de compra e venda, e daí tem todo um processo, né? Daqui a pouco, às vezes, então, Joyce, o melhor caminho nessas situações é fazer o uso capião, é encaminhar o uso capião. Sim, Isso? perfeito. Desde que preencha os requisitos, né? Ou seja, você ter um justo título, ter um contrato de compra e venda, algo que comprove que esse imóvel seja seu, que a posse é mansa e pacífica, ou seja, você não tem que contrariar a posse de ninguém, né? De outras pessoas, dos confrontantes, dos lindeiros, né? Você adentra na sua posse naquela área que é sua, né? E não tenha ninguém contra isso, você não tenha outros imóveis, a gente pode fazer a matrícula por meio de uso capião, né? Sendo que os requisitos são posse mansa e pacífica, você tem que ter um advogado, fazer uma ata notarial e com toda essa documentação é feita e depois você pode levar isso, aí você vai ter o seu imóvel regularizado. Outra situação, Pauline, já engatando aqui, é uma questão que nos Claro. chega também quando é questão de inventário, né? Eu acho que já chegou para ti também de pessoas que, por exemplo, bastante, Bastante, né? bastante. Porque é uma questão que Pauline e eu conversamos e volta e meia ela me diga, Joyce, tem uma situação assim, né? Que eles me disseram que já são os proprietários do imóvel, né? Aí a gente vai perguntando assim, né? Primeira coisa que eu pergunto para o cliente é: traga-me uma matrícula atualizada. Aí o cliente vai dizer o seguinte: não, é que assim, o meu pai e a minha mãe faleceram já faz 10 anos
e eu estou cuidando desse imóvel, estou fazendo ele produzir, então ele já é meu, né? Bom, ele pode ser uma parte sua, mas se não foi feito um inventário, ele ainda não é seu. A gente tem que ter uma coisa bem clara, nítida, né? Que qualquer propriedade que esteja no nome de uma pessoa e essa pessoa vai a óbito, essa pessoa falece, esse bem tem que ser transmitido. E não é porque vai ficar 5 ou 10 anos sem fazer o inventário que ele automaticamente vai ser passado para alguém. Muitas pessoas ainda acham isso. Não, tem que ser feito o inventário sim. Tem que ter um procedimento de inventariar os bens, de transmitir a posse. Já também, né? Antigamente tinha que ser feito com um processo judicial lá no fórum. Não precisa mais. Nós podemos fazer o inventário diretamente no cartório, diretamente no tabelionato, né? Desde que cumpram alguns requisitos que são simples até. Ou seja, todos os herdeiros têm que ser maiores de idade e todos eles têm que estar de acordo no recebimento dos bens. Como, por exemplo, falece o João e a Maria e eles deixaram 3 filhos. Esses 3 filhos, todos são maiores de idade, e eles tinham 3 bens, por exemplo, né? Tinham 3 casas, de valores parecidos às 3 casas, né? Aí eles vão dizer o quê? Não, eu vou ficar com uma casa, você vai ficar com uma e o outro vai ficar com outra. Todos estão de acordo? Sim. Todos são maiores de idade? Sim. Tem uma exceção nessa questão dos maiores de idade, ou seja, isso é a partir dos 18 anos, né? Mas a gente tem que lembrar que aos 16 anos, né, a pessoa pode ser emancipada. Então, a partir dos 16 anos já pode, tá? Desde que tenha emancipação, tá? Estando de acordo. Joyce, ali uma dúvida. Oi, Oi, Joyce. pode falar, Paulinho. Vou aproveitar aqui, eu vou te cortar aqui. Teve uma dúvida ali, acho da Gabriele. Qual é a diferença do uso capião para o inventário? Toda, São toda formas diferente. de regularizar o imóvel, né? Isso. Daí qual é o que para o meu público, para o meu cliente que é leigo, não entende assim como eu também, por isso que eu tenho essa assessoria, né? Que não entende muito dessa parte jurídica, qual a diferença quando precisa do uso capião e quando precisa do inventário? Então, tem uma questão interessante aqui. A diferença, ela é toda, tá? Porque assim, se a pessoa falece, ela deixa o seu direito para os seus herdeiros, né? Sejam eles na sucessão ascendente ou descendente, sejam pais, né, ou filhos. Ou se for na linha, isso na linha reta, né, ou na linha colateral, então, para os sobrinhos. O que que acontece? Por exemplo, como a nova lei de uso capião, né, a partir de 2017, aconteceu que algumas pessoas fizeram o seguinte, né, tentando de uma certa forma, não vou dizer burlar a lei, mas com motivo para não pagar um certo imposto, foi o seguinte: todo imóvel, né, da pessoa que falece, você só vai conseguir transmitir a posse se você inventariar o bem mediante um procedimento de inventário. Mas aí o que, que pode acontecer? Tá, mas a pessoa diz o seguinte: não, pai e mãe faleceram há 10 anos e eu tô nessa posse desse imóvel já faz 9 anos. Então por que, que eu não posso fazer uso capião? Eu tenho que fazer o inventário, né? Tem situações que as pessoas tentam fazer assim por ser mais fácil e não pagar tanto imposto, né? Aí isso é uma situação que vai ocorrer, que o registrador vai perceber e vai identificar e talvez não vai funcionar, né? O que que acontece é que inventário é uma situação de que quando uma pessoa falece, vai a óbito e tem um bem no seu nome, esse bem só vai sair do seu nome quando fazer o inventário. E o inventário, sendo que os herdeiros são maiores de idade e estão de comum acordo, pode ser feito diretamente no tabelionato de notas, né? Com acompanhamento de um advogado, paga o imposto de transmissão do bem, né? E vai sair uma escritura pública que diga que o imóvel foi transmitido.
Joyce, tu tá me escutando? Acho que você caiu. Você... Joyce, oi. Tá ruim a conexão. Oi, tá me escutando? Oi, sim, estou te escutando. Você- Tá, acho que deu uma falhada aqui. Ainda não soube se era comigo ou se era contigo, mas enfim, depois a gente vê. Depois a gente Pode vê. continuar. Eu tenho dúvidas ainda. Tenho algumas dúvidas para esclarecer. É que a questão de regularização de imóveis ela é muito interessante, assim, porque teve muitas leis novas aí que vieram e que estão vindo, e a ideia é o quê? Você tirar do judiciário, né, muitas coisas e trazer diretamente os o legislador está tentando trazer o quê? Trazer para o extrajudicial, ou seja, trazer para a gente conseguir realizar essas questões da vida, né, de uma maneira mais simples, descomplicar um pouco, mas desde que tenha. Então, uma das outras coisas que também é importante é, por exemplo, se algum imóvel, né, está em nome de um casal e esse casal está se divorciando, também tem essas questões. E daí como fazer? Pode fazer, o que que acontece? O divórcio já também pode ser feito na forma extrajudicial, já pode ser feito diretamente no tabelionato, né? Com algumas regrinhas, é claro, e já faz a partilha também, né? Então você consegue realizar muitas situações já diretamente no cartório, que é uma maneira bem mais simples, mais rápida, mais tranquila e que tem a segurança jurídica necessária também, né? Pauline, que mais? Agora fale um pouco de você aí, dos teus consórcios, das tuas alienações aí que você pode oferecer para as pessoas. Claro. Então, gente, essa live que a gente está se propondo a fazer é justamente para deixar registrado para os clientes, né? Que a gente tem um público muito grande que nos procura aqui na cidade, enfim, fora da cidade também. A Joyce comentou, é um problema nacional a questão da regularização da imóvel. Então, para muitas formas de crédito, a gente enfrenta alguns problemas, como, eu preciso, tenho um terreno na matrícula do imóvel, né? O cliente vai comprar o imóvel e daí, eu peço uma matrícula atualizada do imóvel e vem apresenta uma matrícula onde só consta o terreno. E em cima do terreno, na verdade, tem uma construção, né, de 300 metros quadrados e na matrícula não tem essa regularização. Então, assim, esse é um problema que a gente encontra problemas de imóveis que não estão inventariados, encontramos problemas de imóveis que são só contrato de compra e venda, né? Então, tem alguns imóveis também, assim, que eles estão voando numa matrícula maior, eles não têm via de acesso. Na área rural, a gente encontra bastante isso. Né? Por onde tu entra de helicóptero na tua propriedade, porque não tem nenhuma rua, não tem nenhuma nada especificado, né? Então, essa assessoria que a empresa Noroeste Consórcios tem, né, a jurídica com a Joyce, é para quando o cliente chegar com essa demanda, com esse tipo de situação, a gente poder orientar bem. Então, assim, uma coisa que a gente se preocupa bastante é com a qualidade do atendimento do nosso cliente, né, Joyce? Então, a gente vai atrás de tudo o que vai ajudar o cliente. Então, assim, eu fiz o curso eu mencionei, corretora de imóvel, perita avaliadora, para quando eu pego uma matrícula de um cliente que quer comprar uma carta já contemplada, eu olho e eu já tenho uma noção se dá ou se não dá, né? Então, se eu vejo que não dá por algum motivo, eu já mando para Joyce. Joyce, isso aqui é possível regularizar? Qual é o próximo passo, né? Então, assim, na nossa parceria que a gente fez, a gente envolve tanto a questão do jurídico, né, para o cliente, para oferecer para o cliente, quanto que às vezes a gente precisa também da questão de alguém mais técnico, precisa averbar uma construção, né? Exato. Daí que vai fazer a parte jurídica, vai ter quem vai fazer a parte da arquitetura, da engenharia, né, que precisa também. Perfeito, Paulo.
Então, é um... Essa questão que tu levantaste, Pauline, por exemplo, né, de você ter o terreno e tem uma casa em cima. Muito bem que você fala que assim muitas vezes as pessoas adquirem o terreno, constroem uma casa em cima, uma boa casa em cima, mas elas não averbam na matrícula essa construção da casa. Porque a gente sabe hoje que não custa tão barato assim, né? E já tem toda uma questão de metragem da casa, quanto maior a metragem é maior o imposto, né? Que você tem que pagar. Então, o que acontece? As pessoas acabam ficando, adquirem o terreno, ficam com o terreno, tem a sua matrícula do imóvel certinha do terreno, registrado e tal, constroem o imóvel, mas às vezes não conseguem o valor suficiente para averbar esse imóvel. Aí, justamente, vai até a Pauline, que quer fazer a alienação e só está constando o terreno. O que vai precisar ser feito, né? Você tem que regularizar, você vai ter que averbar a casa, né? Para averbar a casa, você precisa ter engenheiros que vão fazer a planta. Muitas pessoas ainda têm essa questão de que pegavam mão de obra familiar, né? Pegava o pai, o tio, o vizinho, o amigo, o compadre, né? Ali e construíam a casa, É, né? A gente sabe que funciona assim, né, Paulinho? isso. Construíam uma casa porque assim, ó, tinha um compadre era pedreiro, então assim, ó, fazia um desenho na folha assim, eu quero a casa, vai ser assim, assim, assado, e nem planta não tem essa casa, tá? O que vai precisar ser feito? Vai ter que pegar um engenheiro que vai fazer essa planta, que vai levar junto ao município, né? Vai ter um habite, você vai pagar o imposto devido e daí vai levar para fazer a averbação desse imóvel, né? Da casa em si, né? Porque são duas questões. Uma questão é você adquirir um terreno e ter o seu terreno ali, e outro é ver o que está constando em cima desse terreno, né? Porque muitas vezes consta somente a fração diária ali, que é o terreno. Mas se tem uma casa de 250 metros em cima que ela não está constando ali. E a pessoa está pagando IPTU sobre aquela casa há muito tempo, né? Veja que assim, em Santa Rosa, eu vou falar de Santa Rosa, que é onde nós moramos, né, Pauline? A gente tem todo uma construção do município, né? Que é interessante e que faz todo. Se você pegar no carnê do IPTU, você vai ver, tem a fotinha da sua casa ali em cima, né? Quando vem o carnê para você, tem a foto da sua casa. Então não adianta dizer que só tem o terreno para pagar, para não pagar o IPTU da casa, enfim. Vai estar constando a sua metragem da casa, o valor da casa, o valor venal, né? Mas ela ainda não está na matrícula. Vai ter que ter, sim, um engenheiro que vai fazer essa planta, que vai levar ao município e que vai pedir autorização, vai ganhar o habite-se, para daí juntar a documentação e levar ao registro de imóveis para averbar, então, esta casa. Né? Nessa questão, a gente tem também conhecidos amigos nossos, né? É interessante que a gente busca, né? Eu acho que assim também é uma questão de nós mulheres, né, Pauline? Que a gente vem se virando aí no mercado de Isso. trabalho, né? Pauline até estava conversando comigo um pouquinho antes e eu disse, Pauline, tô meio atrasada porque eu estava cortando a grama aqui em casa, né? E ela disse, você corta a grama? E eu disse, sim, corto a grama, né? Eu faço muita coisa, inclusive corto a grama, né? Mas essas coisas a gente vai se virando, né? Então a gente tem um escritório também de uns amigos muito queridos que Rota Engenharia, né? Que fazem toda essa questão também de regularizar o imóvel, né? Então às vezes assim o cliente chega lá para a Pauline, né? E a Pauline vai ver a matrícula e vai dizer assim, bah, assim como está, não vou conseguir fazer para ti. Mas olha, tem uma advogada que é a Joyce, a gente tem uma conhecida também que é engenheira, então a gente tem essa cadeia, né, vamos dizer assim, de profissionais que conseguem fazer agilizar, né, o processo para essa pessoa, para que em um tempo mais enxuto, vamos dizer assim, ela consiga receber então esse imóvel regularizadinho, prontinho, para então chegar a Pauline e dizer, então tá, vamos negociar agora, né, Pauline? Isso. Então, por isso, assim, ó, a importância de regularizar, né? Às vezes a gente vai deixando, que nem eu comentei, compra o terreno ali, não faz uma bela numa casa e não coloca não verba na matrícula, não faz a regularização. Gente, às vezes a gente faz essa situação, né?
compra o terreno, constrói sem regularizar, e não pensa no futuro, que o futuro pode querer se mudar, né? Ou venha a faltar, e os filhos vão ficar com esse encargo aí para resolver com esse abacaxi, né? Então é importante, porque assim, muito do que a gente pega, né? A gente pega clientes que vêm assim com uma, para vocês entenderem, com uma ânsia de comprar um imóvel, né? O cliente vem aqui, me consegue o crédito que eu já achei o imóvel. Eu já tenho o imóvel, agora estou vindo atrás do crédito. Vou ver o financiamento e vou ver o consórcio, ver que está contemplado. Então, o cliente vem com essa ânsia, com essa vontade para dar com os burros na água, Exato. sabe? Para chegar aqui na frente e são dois frustrados. Não é só o cliente que vem atrás do crédito que vai se frustrar. É o proprietário do imóvel que está deixando de vender esse imóvel, né? Então, assim, se está à venda esse imóvel, esse proprietário, e ele está nessa situação, em algum momento esse proprietário não pensou que iria vender, e deixou do jeito que estava, né? E daí chegou naquele momento ali com uma negociação, assim, com o cliente vem com o olho brilhando, com sangue nos olhos, já achei o imóvel, vou pegar o crédito e vou comprar agora. E não consegue porque tem essa regularização pendente, né? Então, como eu costumo falar, são dois frustrados. É o cliente, três, né? Contando comigo, que deixa de fazer um negócio também. Então, são três frustrados. É o vendedor do imóvel, é o cliente que às vezes quer muito aquele imóvel, né? Quer aquele imóvel, e sou eu que deixo de fazer um negócio também. É o corretor do imóvel que deixa de vender, de fazer o negócio. Então, assim, por isso assim, que eu quero levar a consciência dos meus clientes, pelo menos, do máximo número de pessoas que eu conseguir, que é importante essa regularização, tá? Tanto na questão da venda, na questão da compra, e também quando a gente chega a faltar, o processo de inventário, ele acaba se tornando mais fácil, né? Quando já está tudo alinhadinho. Claro. Eu vou deixar uma herança, vou deixar uma herança para os filhos, já está tudo encaminhado, né? Meus filhos não vão assumir essa bronca, né? Então, assim, isso é bem importante. É importante. Sabes que, assim, uma das questões, assim, eu até hoje, eu fiz vários inventários extrajudiciais, ou seja, esses diretamente no cartório, né? Sem precisar de processo. Nenhum até hoje veio até mim que estava regular certinho. Todos tinham um problema. Outra coisa que acontece é assim, tá? Você adquire o terreno tá certinho, constrói uma casa de 70 metros. Tá, beleza. Daqui um pouco, nossa, casal tem um filho temporão aí, tem que fazer mais um quarto, já aproveita e faz mais um banheiro e aumenta a garagem. E um puxadinho faz uma churrasqueira aí, né? Porque a gente não pode viver sem churrasco. Só que essa parte nunca foi averbada. E as pessoas chegam e dizem assim, nossa, mas precisa averbar? Sim, precisa averbar. Porque senão você não vai conseguir transmitir. Né? Muitos, né? Ou seja, as pessoas aumentam as casas, mas esse aumento elas não averbam na escritura. Né? E isso precisa ser feito. Tem que averbar essa parte. Aí, quando, por exemplo... Pode falar, Paulinho. Pode falar. Aí, por exemplo, quando acontece em caso de falecimento também. Foi uma situação muito engraçada. O último inventário que eu peguei, que eu fiz, era uma pessoa extremamente organizada, assim, veio a filha para mim, documentação certinha, aquilo que dá gosto de pegar, assim, e dizer assim, em 2 meses a gente pode assinar. Eu disse, tá tudo certo, tudo averbadinho, era uma casa só, uma maravilha. Disse, então tá bom, né? Vamos pegar uma matrícula atualizada do imóvel, mas ela já tinha me dito, não, pai tinha feito um aumento lá em casa, foi feito e tal, mas tá tudo certinho. Então tá beleza. Tiramos uma matrícula atualizada, porque essa é uma questão muito importante, né, Pauline? Assim, uma matrícula atualizada do imóvel, né? Tira uma matrícula atualizada do imóvel, chegou para mim, a casa tinha 86 metros, mas na real ela tem 125. Aquele aumento não foi regularizado. Então, o que nós tivemos? Um belo aumento. Um belo aumento da casa, né? Esse aumento não estava constando, né? E você não pode fazer um inventário e transmitir esse bem sem constar, né? Então, foi pego lá as plantas certinho, foi levado na prefeitura, foi pago o imposto necessário, né? Foi ganhado o habite, você vai junto à Receita Federal, pega a negativa de débitos e daí sim você vai
registrar lá no registro de imóveis esse aumento, fazer essa averbação e depois você vai conseguir transmitir o bem, né? Então, assim, às vezes você pensa, não, um pouquinho que aumentou não precisa? Sim, precisa, né? Porque muitos vieram nos procurar na questão da pandemia, né? A questão da pandemia, as pessoas ficaram um pouco preocupadas, porque infelizmente muitas pessoas foram a óbito e começaram a se dar por conta, assim, de, nossa, muitas pessoas também querem transmitir os imóveis, já estão com uma certa idade, pessoas às vezes de 75, 80 anos, né? Já, por exemplo, o esposo já faleceu, então tá só a senhora, e tem 2 filhos, e diz assim, mas eu já quero passar para eles agora, né? O imóvel tem que estar regular, né? Esse imóvel estando regular, pode ser transmitido e também pode depois ser alienado de uma forma bem tranquila, mas desde que esteja regular. Então, hoje, a questão de salientar é assim: às vezes as pessoas pensam, a maioria das pessoas não regularizam o imóvel como realmente tem que ser, porque não custa tão barato assim. Mas é aquela questão, né? Às vezes o barato hoje ele sai caro depois, né? Porque uma hora ou outra, É, eu, uma hora ou outra você vai ter que fazer. é, exato. Eu ia dizer, quanto mais cedo tu regulariza o imóvel, melhor. Porque às vezes, é um investimento, né? Eu observo tantos proprietários de imóvel querendo vender o imóvel, às vezes, para aumentar, para comprar um imóvel em outro lugar, para, enfim, para comprar mais imóveis, né? Para investir. E, na verdade, não consegue porque não fez uma regularização. Então, muitas vezes, regularizar o teu imóvel hoje acaba sendo um investimento, porque tudo reajusta, né? Tudo Sim, pode reajustar, a gente não sabe quanto vai ser essa regularização no futuro. Então, hoje tu faz esse investimento, esse programa, tu faz esse investimento, regulariza teu imóvel, e quando tu precisar, digamos, vender para comprar outro, para aumentar patrimônio, que acontece muito, Joyce. Tem clientes as pessoas vendem imóveis por diversos motivos, né? Por mudança, querem se mudar, querem um imóvel melhor, né? Vou vender esse meu menorzinho para comprar um maior. Vou vender divórcio também, né, Joyce, para bastante, fazer a partilha. bastante. E tu ter esse imóvel irregular, que a gente fala, que não está dentro dos conformes, ele atrasa qualquer processo. Então, para nós aqui que trabalhamos com crédito com alienação, né? Quando eu falo alienação, eu trabalho, o meu foco é consórcio. O que eu entendo mesmo é consórcio, né? Mas a gente tem o financiamento, que não é muito diferente. A forma de ter esse imóvel como garantia é a mesma do consórcio. O que muda do consórcio, financiamento, algumas facilidades na aprovação de crédito, né? Que o consórcio, um negativado consegue adquirir um bem, né? Estou no SPC, estou devendo para a Receita Federal. Um consórcio tem a opção de apresentar uma lista que compra o bem. Já o financiamento não tem, tu deve R$ 50 ali na lojinha, barra financiamento. Então, a principal diferença do consórcio e financiamento é o custo. Nem se fala, né, Joyce? Uma taxa de 0,2% ao ano, que é o consórcio. Aliás, vamos lá, que eu estou exagerando, estou falando da taxa mensal, vou falar por não, ao ano. Ao ano, o consórcio é 1,2, 1,5 ao ano. O financiamento mais barato é 6,5 ao ano, né? E a média é 9% ao ano. Consórcio em 15 anos, financiamento em 30 anos. Então, a principal diferença é o que dói no bolso do cliente, né? Essa é a principal diferença. A questão burocrática é a alienação fiduciária, é deixar o imóvel como garantia. Então, independente se tu vai vender esse imóvel por crédito de consórcio ou por crédito de financiamento, tu precisa ter esse imóvel regularizado, né? Exato. Quando tu se propõe a vender esse imóvel, tu tem um projeto. Como eu falei, esse projeto vai comprar um imóvel maior, vai investir em outra, enfim, vai pegar o dinheiro e investir, vai quitar dívida, vai divorciar. E esse imóvel irregular acaba atrasando tudo, todo o processo. Então, os clientes chegam aqui para nós com um imóvel irregular, de duas uma. Ou a gente vai orientar o nosso cliente a procurar outro imóvel, e daí vai deixar o vendedor desse imóvel que estava interessado inicialmente frustrado também, né? Então, eu vou orientar, olha, procura outro imóvel, esse aqui tu não vai poder comprar. É um negócio que aquela pessoa que podia ter regularizado lá atrás deixou de fazer, né? Ou a gente vai tentar regularizar.
Só que daí acaba demorando o processo em consórcio. O consórcio demora, daí, Sim, entende? Daí acaba que é o, né? a ge- Acaba que é o crédito que demora para sair porque aquele imóvel não está apto para receber o crédito. Então a gente faz o possível para levar essa informação para o cliente, para deixar o cliente bem alinhado, para que tudo seja, todo esse processo de aquisição flua de uma forma tranquila. O ideal é que os imóveis chegam aqui redondinho, né? Sem problema de averbação, de inventário, de usucapião, para que a gente possa fazer um processo, sair todo mundo feliz. Porque realmente, às vezes, o cliente chega aqui quer aquele imóvel, né? Quer sim. aquele imóvel específico. E que é Né? Eu logo, quero né? aquele E apartamento. que é logo, né? As pessoas Isso. são assim, para muitas coisas elas são bem imediatistas, né? Resolvendo assim, não, eu quero aquele imóvel, eu vi, eu me apaixonei por aquele imóvel e eu quero agora. E chega assim, não, não, mas eu tenho uma matrícula. Aí você vai olhar a matrícula, tá, você até tem, só que ela tem um probleminha. Pode ser resolvido? Pode. Hoje, assim, é importante salientar que se resolve, as coisas são ajustáveis e resolvíveis, né? Mas não são tão rápidas assim, né? Você não pode prometer, nós como advogados, nosso escritório, a gente não pode prometer que vai resolver a situação do cliente em 2 ou 3 meses, né? Você faz um cronograma de um tempo mais ou menos em que a gente pode entregar um trabalho, como um uso capião extrajudicial, como um inventário, e daí nós pegamos o que? As variáveis. Bom, tem as variáveis, por exemplo, de quanto não foi averbado. Tem as pessoas que pensam assim, não, nós somos tantos herdeiros e nós estamos todos de acordo. Daqui um pouco tem um dos irmãos que entra em desacordo, aí já não vai dar certo, né? Tem a questão do imposto, por exemplo, o imposto, o ITBI tem que ser pago, o ITCMD é mais ou menos valor tanto, então a pessoa tem que se programar para isso, seu imóvel, e é sempre com base, né, na avaliação do imóvel. Então, por exemplo, você pega um imóvel que vale 500 mil reais, né, você vai pagar um imposto de cerca de um valor razoável, não vou dizer aqui, mas você vai pagar uma porcentagem desse valor desse imóvel. Então não é um valor tão baixo assim, né? E de repente a pessoa assim, nossa, mas agora nesse exato momento a gente não tem esse valor, né? Mas se apaixonou por aquele apartamento e quer aquele apartamento, né? Então tem variáveis dentro desse processo de regularização, né? O que é interessante, sim. Sim, pode ser resolver? Sim, pode ser resolver. Se não tem averbação, se tem só um contrato de compra e venda, pode ser feito ao usucapião. Se é um imóvel, né, derivado de algo que deve ser feito em inventário, pode ser feito, né? Mas é bom sempre a pessoa pensar assim que daqui a 6 meses, por exemplo, né, vai querer adquirir um imóvel. Então, se eu vou querer fazer isso daqui a 6 meses, eu vou hoje pegar a minha documentação dos meus imóveis e vou procurar um profissional para fazer uma avaliação que daí vai me dizer, olha, você pode fazer isso agora, você precisa regularizar esse imóvel aqui mediante tal procedimento, que vai custar, né, tal valor e que vai demorar tal tempo, né? Aí a pessoa, bom, então quando está tudo regular, eu posso então adquirir a minha propriedade, uma casa, né, enfim, um terreno, um apartamento, mas é bom sempre fazer um planejamento, uma programação, né? E a primeira coisa é, então, você procurou a Pauline, foi com as suas matrículas lá, e a Pauline vai dizer: olha, conversei com a Joyce, e nesse caso você precisa regularizar. Vai conversar com a Joyce, a gente vai atender, vai conversar e vai dizer o que realmente é necessário e dar mais ou menos um tempo, né? Hoje a gente pode dizer assim, as questões se resolvem, mas tem um tempinho para isso, né? Então, para isso é importante o planejamento. Exato. E se for lá na Joyce querendo fazer um inventário com intenção de vender esse imóvel, procura a Pauline, porque a Pauline pode te ajudar a intermediar essa venda, né? E geralmente já tem o cliente, como a gente trabalha com crédito, né? Tem cliente atrás também. Então, vice-versa, né? Já Exatamente, queria ver exatamente. contigo para a gente ir finalizando aqui o assunto, porque tem bastante coisa, né? Tem. Tem muito, assim, ó, de tudo que eu corro para Joyce, ai, Joyce, me ajuda aqui, porque a gente tem que ver se dá para fazer.
ou se é fácil, quanto tempo demora, quanto tempo leva. Então, tudo isso a gente tenta agilizar para o cliente, né? Ainda foi semana passada que eu mandei uma matrícula para Joyce e, se eu não me engano, o problema da matrícula era que estava Condomínio. Em condomínio. condomínio Em e é condomínio, uma né? área rural também, né? Que aí a gente tem uma fração mínima, né, no município para você poder fazer, né, a sua matrícula própria. O que que é um condomínio, né? É um espaço de área grande que tem vários proprietários, mas cada um, claro, tem o seu quinhão, né? Mas dentro disso consta Isso, numa matrícula mãe que a gente chama. E a pessoa pode fazer a sua isso. própria? Pode, desde que obedeça às regras que o município diz que você tem que ter um espaço mínimo para fazer. Então, assim, as coisas são resolvíveis, né? Algumas não, algumas você tem que proceder de outra forma, né? Mas é sempre importante, né? Fazer a consulta, né? Os profissionais hoje estão no mercado para isso, para atender ao cliente e para dar a ele, né, uma solução do que precisa ser feito, né? Que nem eu comentei, nesse caso que eu mencionei, né, uma coisa que o consórcio paga, que financiamento não paga, é a área rural, né? A gente não existe no mercado assim, um crédito, né, um financiamento imobiliário com as taxas do financiamento imobiliário para a área rural. Então, o consórcio, com uma taxa de 1,2, 1,5% ao ano, paga imóvel rural. Nesse caso, a gente não conseguiu regularizar, Exato. porque o espaço era Era menor do menor. que o município exige, né? Exatamente. Isso. Então, tem algumas situações que a gente não vai conseguir regularizar, que não vai ter o que fazer mesmo. Isso, Joyce. Isso, tem algumas situações que Do elas ponto de vista são um jurídico. pouco mais entruncadas, assim, né? Um pouco mais consistentes, assim. Que aí é uma questão, né, de espaço. Por exemplo, aqui em Santa Rosa, hoje, se você tem 30 metros na cidade, você não vai conseguir regularizar, fazer a sua. Você tem um espaço mínimo, né? E isso é delimitado pelo município. O município é quem diz o espaço mínimo do terreno, tanto urbano quanto rural, né? Quanto a área rural, para fazer a sua matrícula. Então, assim, se você tem 10 metros na cidade, você não vai conseguir fazer a sua matrícula própria. O que acontece em muitas situações é assim, por exemplo, eu tenho a minha casa hoje aqui, eu moro no bairro Timbaú. Se eu tenho um terreno normal, tá? 360 metros, mas se, por exemplo, o que acontece? Na cidade tem muito sobrante de área, né? Tem muitas desses terrenos que foram mais antigos, quando foram feitos os loteamentos, em que não tinha essa tecnologia, né? Esse mapeamento, né? Para fazer a delimitação da área tão certinho. Aí, por exemplo, a pessoa tem na sua matrícula um terreno que diz que tem 360 metros, tá? Só que se você for medir esse terreno está medido 420 metros. Nossa, mas daí, esses metros a mais são de quem está usando? Aí a gente pode entrar com uso capião também, né? Desde que você comprove que você está usando esses metros a mais, né? Que você não está invadindo a área de ninguém, ou seja, que essa posse desses metros a mais é mansa e pacífica, havendo a concordância dos lindeiros, né? Ou seja, dessas pessoas que são confrontantes com o seu terreno, você pode fazer um uso capião também e adicionar essa área à sua matrícula. Tem muito imóvel, né, que usa bem mais do que diz na sua matrícula, né? E por que é importante? Aí a pessoa vai dizer assim, tá, mas eu já estou usando esses 30 metros a mais, né? Por exemplo, há 10 anos, nunca me interessei em colocar isso, né? Em regularizar e colocar isso, fazer a averbação na matrícula. O interessante é o seguinte, vocês, vamos dizer assim, imagina assim, tão ligados enquanto estava lendo o método de terreno em Santa Rosa, não é pouco, né? Se você tem uma matrícula que o seu Não. imóvel está dizendo 360 metros, mas você usa 50 metros a mais e a posse é tua de direito, se você averbar, fazer um uso capião e averbar isso na sua matrícula, você já imaginou quanto a mais vai valer o seu imóvel? Isso é verdade. E tem bastante, né? Muito, Às vezes é muito. uns metrinhos.
às vezes assim, É ó. uma tripinha. Isso, exatamente. É assim, ó, 2 metros a mais que você tem que usa ali no seu terreno, né? Mas se você considerar por metro quadrado, né, dá um valor, valoriza muito o seu imóvel. Se você vai querer vender de repente a 2, 3, 4, 5 anos, né? Às vezes as pessoas já vão projetando assim aquela coisa, né? Ah, quando eu me aposentar, eu vou comprar uma casinha lá onde o meu filho está morando, lá na outra cidade, lá em Santa Catarina, e vou morar lá. Então, se você, nesse caso, tem um sobrante de área que está usando há um tempo e você consegue comprovar, a gente pode fazer uso campeão disso e o seu imóvel vai vender muito mais, render muito mais no momento que você for querer vender, né? Então, essas coisas tem que pensar, né? Porque o valor, né, dos imóveis estão altíssimos, valem muito e todos, né? Não tem por que deixar de ganhar uma coisa que já é sua, que você já está na posse, que você já está usando, por que que não averbar isso na sua matrícula e numa ocasional venda, por exemplo, você ganhar, por exemplo, 50 ou 60 mil a mais em um terreno, né, gente? Então, assim, essas coisas são interessantes. E não se gasta isso. E é como eu falei, né? É um É um investimento, né? investimento. Às vezes a gente fica prorrogando, acaba sendo um investimento. Tu regularizar aquele meio metro, aquele 1 metro, acaba sendo um investimento para ti na hora da É venda. um Então, investimento. já está fechando o horário aqui no Instagram já. Meu Deus, que passa rápido, Conversamos, né? E até né? Pauline e eu estávamos conversando, Uhum. né? Ah, as coisas básicas que a gente tinha para conversar, né? E poderiam ficar, a gente poderia ficar horas, né? Mas assim, é tão interessante porque é um assunto que as pessoas muitas desconhecem, né? E que é interessante levar para as pessoas. Acho que Pauline aí, a mais entendida na tecnologia do que eu, vai ficar gravado, né? Ela pode disponibilizar para quem não Isso. pôde ouvir agora, para poder ouvir mais tarde. E quem se pensar, lembrar assim de um vizinho, de alguém, né, que faleceu, que precisa fazer inventário, que está usando uns metros de área a mais, né, pode fazer uso capião. Então, assim, para depois poder alienar o bem lá com a Pauline, né, para poder fazer toda essa Exato. reestruturação de imóveis, né? Venha nos procurar, procure a Pauline lá no estabelecimento dela, procure o meu, que fica ali no prédio do Cartório Weiger, né, no prédio Alaor Terra, segundo andar, sala 204. Procurem pela advogada Joyce. Estou lá para atender vocês de uma forma bem eficiente. E eu aqui, a Noroeste Consórcio tem 2 pontos de atendimento em Santa Rosa, tá? Que é ali perto do Pórtico da Xuxa, ali bem entre o Cotri Rosa e o Sicredi, bem na esquina. É o nosso primeiro ponto da HS Consórcio, esse térreo, né? Foi nós que colocamos ali. E agora, aqui perto do Itapeporã, na Expedicionário Weber também, perto do Itapeporã, da Localiza, a gente tem outro escritório para atender os clientes. Também temos um escritório em Porto Alegre. Como o Instagram abrange o Brasil, né? Vamos falar do escritório em Porto Alegre, lá no bairro Leopoldino, na Baltazar de Oliveira Garcia. Né? Lá o Matheus atende, o Matheus, nosso parceiro lá, nosso sócio, meu cunhado querido. Beijo, Matheus. E podem nos procurar, tanto nas mídias sociais, a gente atende no Brasil inteiro. E quando vocês precisarem dessas informações, né, eu quero compartilhar isso porque é importante para o meu cliente final saber que é importante, que é um investimento para você que tem um imóvel, é um investimento para valorizar. Em algum momento você pode querer vender, ou seus filhos podem querer vender no futuro, e quanto antes a gente fizer essa regularização, melhor, né? Então, a gente pensando nisso, pensando em dar esse suporte para os nossos clientes, para ser além do consórcio, além do crédito, além da carta contemplada, né, Joyce? Para prestar um serviço mesmo assim, para o cliente se inscrever, a gente busca essas parcerias para ajudar ele a definir, né? Definir como fazer, eu quero esse módulo, como eu vou fazer para regularizar esse módulo, então. E a importância é essa, de regularizar. Uma hora você pode querer vender, e hoje convenhamos, né, Joyce? Quem tem, o pessoal quase não tem dinheiro, e quem tem ainda quer segurar, né? O pessoal não quer, quem tem não quer se descapitalizar. Então, o que eles procuram? Eles dão uma entrada e financiam, dão uma entrada e consorciam, né? Pega uma entrada ali e compra uma carta contemplada.
contemplada. Então, o imóvel que não está regular, para te vender ele, é só à vista. E à vista são poucos os que querem disponibilizar um capital à vista para te dar assim na bucha, né? Ah, eu vou comprar à vista. Ah, está irregular, mas eu compro à vista, depois eu regularizo. Não é uma coisa comum de acontecer. O comum acontecer é o seguinte, ou a pessoa vai chegar assim, ó, vou fazer um financiamento, vou pagar a expressão os olhos da cara, mas vou financiar. Vai lá financiar, não vai dar porque está imóvel irregular. Ah, eu vou ir para o consórcio que é mais barato. Vai chegar na hora de pagar com o consórcio, não vai dar porque está irregular. Né? Então, esse imóvel ou vai ser vendido à vista, o que é difícil, ou ele vai ser pago, que nem muitos imóveis aqui na cidade são, com uma vez por ano, um saco de soja, pedaladinho por mês, né? E às vezes não é o que o proprietário do imóvel quer. Ele não quer receber 1.000, 2.000, 3.000 por mês e 10.000 no ano. Ele quer receber o valor cheio, porque o que resolve o problema dele é o valor do imóvel, aquele valor robusto, né? Então, é um investimento. Eu vejo, assim, ó, regularizar um imóvel é um investimento futuro, né? Porque uma hora pode precisar daquele imóvel para reinvestir em outra situação, para comprar um imóvel maior, e ele acaba se tornando um investimento para ti. Vai ser assim, sempre. É um investimento, é necessário e importante. Então, assim, quem não tem o seu imóvel regular, nos procure que a gente vai atender da melhor forma possível e colocar, explanar para o cliente, né? Qual a melhor solução, qual é a mais rápida, qual é a menos onerosa, né? E a gente vai resolver o problema e depois vai poder utilizar dos serviços da Pauline e da sua empresa também. Isso, Pauline, É isso, podemos. Joyce. Eu vou salvar essa Salve, live. salve, salve. Podemos, claro, vou salvar, vou mandar para a lista de cliente para eles já saberem, né? Já ele entendendo um pouquinho como é que funciona essa parte. Então, Joyce, muito obrigada por participar. Essas informações assim, foram de extrema importância, eu acredito que não só para os clientes da Noroeste Consórcios, como para os clientes de financiamento, para os clientes de outros tipos de hipoteca, enfim, né? Tem outros tipos de crédito que precisa de ter um imóvel regularizado. Então, fico muito feliz por ter topado, né? Dar Sempre. esses esclarecimentos, né? Coisas que a gente não sabia, que dava para fazer um inventário, uso capião, sem aquele problemão de enfrentar a justiça, né? Tu veio aqui nos esclareceu, então dá para fazer extrajudicial, direto no cartório, olha que beleza. Eu sei que o inventário da minha família, né? Por parte de mãe, demorou anos. Sim, Então, sim. se dá para resolver em meses, né, Dá, Joyce? Coisa dá boa. para resolver em Agora a meses. lei permite resolver em meses, Dá para resolver em meses, sim. E a gente pode certo? agilizar, sim. Pauline, te agradeço muito. E em breve aí estaremos conversando também. Vamos montar uma pauta aí de assuntos mais importantes dos nossos clientes aí, trazer essas informações para todos. Agradecemos muito e uma Claro. excelente noite, né, para todos. E para quem for assistir em outro momento também, tudo de bom e até mais. Tudo de bom, Joyce. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá, a gente vai encerrar então. Obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo, até a próxima.